Boa tarde, pessoal, tudo bem? Novamente aqui o professor Pedro, estou falando mais uma vez aqui, gravando de dentro do meu carro, né? Acho que eu já expliquei em outro vídeo que a acústica é melhor. Então, eu dando sequência aqui aos vídeos que eu estou falando sobre a questão das religiões afro, sempre é bom a gente lembrar que o objetivo de falar sobre as religiões afro dentro do ensino fundamental 2, seja no sexto, sétimo ano, né, geralmente eu trabalho no sétimo ano por uma questão de um pouquinho mais de maturidade dos alunos. Às vezes no sexto ano eles não vão ter maturidade ou não vão ter de repente entendimento suficiente para assimilar algumas informações. Então, ainda dentro desse conceito aí, sempre é bom esclarecer aos alunos e aqueles para quem você está dando aula que o objetivo de falar sobre qualquer religião, não somente as religiões afro, mas é a ideia de que o aluno ele possa adquirir o conhecimento suficiente para que ele não tenha preconceito, né? Eu sempre digo que o preconceito ele gera duas ações possíveis. Ou ele gera medo na pessoa que o tem, né, tendo preconceito, ou ele gera desrespeito, né? Essas duas ações elas podem ser fruto do preconceito. Mas é necessário trabalhar com o aluno o conceito de preconceito, o que significa realmente a palavra preconceito. Muitas pessoas acham que sabem o significado da palavra preconceito. Preconceito é quando a pessoa discrimina alguém que é de uma outra religião, alguém que tem a cor de pele diferente, coisa e tal, e geralmente levam para esse lado, né? A questão do racismo, da homofobia e esse tipo de coisa assim. Mas a verdade é que nós precisamos entender o significado da palavra. A palavra preconceito é uma palavra composta, né? Uma palavra composta, ela é formada pela palavra pré e pela palavra conceito. Pré significa anterior. Conceito significa definição ou opinião. Então, quando nós falamos de preconceito, nós estamos falando de uma opinião prévia, ou de um conceito ou uma opinião que a pessoa tem antes de conhecer a definição correta daquilo, tá? Então, preconceito basicamente é isso. Então, quando nós falamos de preconceito, a gente está falando de desconhecimento. E o fato de as pessoas não conhecerem, às vezes, alguns ensinos ou princípios de algumas religiões, e aqui nesse caso nós estamos falando especificamente das religiões afro, faz com que as pessoas venham agir com preconceito. E aí, aquilo que eu disse, quais ações que o preconceito gera? O medo ou então o desrespeito. Eu sempre gosto de dar um exemplo do preconceito que gera medo em relação à religião. No meu caso, né, eu gosto de dar, me citar como exemplo. Quando eu comecei para a escola, né, eu tinha lá meus 6, 7 anos, próximo da minha casa tinha uma igreja, né, que tem um nome longo, um nome comprido, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Essa igreja, ela é mais conhecida como a Igreja dos Mórmons. Se você é professor de ensino religioso, eu parto da ideia de que você tem um pouco de conhecimento e sabe do que eu estou falando. Mas ela é mais conhecida como a Igreja dos Mórmons porque dentro dessa igreja, né, apesar de eles terem a Bíblia e considerarem a Bíblia um livro sagrado, mas o livro mais importante, o livro doutrinário, digamos o que orienta principalmente eles, é o chamado Livro de Mórmon, que leva esse nome por causa de um dos profetas citados nesse livro, né, o profeta que tem o nome de Mórmon, é o nome dele. E então esse livro de Mórmon ele é uma compilação de alguns textos, e não vou entrar nesse assunto específico agora aqui, porque é assunto para uma outra aula. Mas essa igreja tem então o livro de Mórmon. E ela é conhecida mais como Igreja dos Mórmons. E aí que está o problema. Quando eu era pequeno, 6, 7 anos, sem conhecer isso, esse nome Mórmon me causava medo. Me causava medo. Por quê? Porque o som dele me lembra morte. Entende? Então não tem nada a ver com morte, mas o nome, a Igreja dos Mórmons, me lembrava o nome morte. Então eu tinha medo dessa igreja, eu tinha medo dessa religião. E se eu precisasse passar na frente, eu desviava quadras para não ter que passar na frente dessa igreja por medo, né? Um medo infantil, um medo de uma criança. Mas esse medo é um exemplo clássico de preconceito que gera medo. Eu tinha esse medo. Até o dia em que alguém me explicou, olha, o nome dessa igreja não tem nada a ver com morte, tem a ver com o livro que eles seguem, escrito por alguém, cita esse profeta, que o nome dele é Mórmon e coisa e tal. E aí eu fui entendendo, e aí eu fui perdendo esse medo. Ou seja, esse tipo de ação que o preconceito gera, que é o caso do medo, na maioria das vezes prejudica apenas a pessoa que sente o preconceito, que é o meu caso. Só me prejudicava porque eu tinha medo.
Entende? Então, mas isso não me gerava, não me fazia ser agressivo com quem fosse dessa religião e assim por diante, né? Agora, quando nós falamos de preconceito que gera desrespeito, aí é outra história. Aí eu posso citar vários exemplos aqui, tá? Talvez eu não tenha tempo para falar sobre tudo isso, mas eu posso citar o exemplo de 2 alunos que eu tive há muitos anos atrás, né, em 2009, eram alunos meus na antiga 8ª série, né, quando era só até a 8ª série, o fundamental, depois vinha o ensino médio, agora nós sabemos que tem o 9º ano, mas eles eram alunos da 8ª série, e respectivamente o menino e a menina, né, eles tinham 16 e 15 anos, na verdade. E não é esses nomes, mas eu vou dar nomes para facilitar a história. Vamos chamar o Marcos e a Júlia, tá? E essa menina, Júlia, ela era de uma igreja evangélica, e aquilo que a gente chama de igreja evangélica de costume, né? Onde as mulheres são orientadas a não cortar o cabelo, usam sempre saia ou vestido, né? Então, são alguns costumes dentro dessas igrejas evangélicas, como eu disse, uma ramificação. Algumas igrejas evangélicas têm esses costumes, tá? Não são todas. Bom, e o Marcos, ele era um católico, como eu vou dizer assim, aquele chamado católico cruz na testa, né? O católico praticante, fervoroso. Mas o Marcos, ele tinha um problema. O fato dele ser tão católico fazia com que ele desconsiderasse a importância de qualquer outra religião, né? Tanto é que um dia ele até expressou isso de uma forma que eu fiquei preocupado. Eu estava perguntando aos alunos quais eram as religiões deles, né, para que eu pudesse fazer um levantamento. Eu sempre gosto de fazer isso no começo do ano. E quando eu perguntei para ele qual era a religião dele, ele disse: eu sou católico, né? E eu disse assim: mas você é católico praticante? E ele: sim, professor, com a graça de Deus, olha, graças a Deus que eu sou católico, não tem nada melhor do que isso. Até não sei, olha o que ele disse, eu não sei, não consigo entender como alguém consegue não ser católico. Isso me deixou preocupado, né? Porque a pessoa gostar, ter orgulho da sua religião é uma coisa bonita, é legal, eu acho bom isso. Mas quando a pessoa se põe nessa posição é complicado. Isso demonstra um certo desconhecimento em relação a outras religiões, e que outras pessoas também podem sentir ter o mesmo orgulho de ter a sua religião, né? Mas enfim, o Marcos, ele tinha esse orgulho de ser católico, mas ele tinha um problema, ele não respeitava a Júlia. Ele estava sempre debochando da saia dela, estava debochando do cabelo dela. E a Júlia tinha um cabelo muito comprido, né? Ela tinha um cabelo muito comprido, tanto que quando ela estava de pé, o cabelo passava da linha do joelho, para ter uma ideia. Sentada, então, se ela não enrolasse o cabelo arrastava no chão. Então, era um cabelo muito comprido. E por vezes, né, ela estava sentada fazendo alguma coisa, o cabelo desenrolava e encostava no chão. E aí o Marcos começava a sussurrar, ele sentava atrás dela e começava a sussurrar: ô, vassourinha, e aí cabelinho de piaçava, vai varrer o chão de novo? Isso, varre bem mesmo, varre bem o chão. Sabe, coisas assim, nesse nível. Ou quando ela tinha educação física, ela vinha com uma calça legging por baixo da saia, tem que estar sempre de saia, é padrão, é a doutrina da igreja dela, mas para fazer educação física ela usava uma legging por baixo. Então às vezes vinham da educação física, a minha aula geralmente era depois da educação física, e ele começava: ô, fiasquenta, né? Claro que ele falava sussurrado isso, mas todo mundo acabava ouvindo. Ô, fiasquenta, vai tirar essa calça aí, ou fica só de saia ou fica só de calça, coisa mais ridícula, parece uma mulambenta. Sabe, esse tipo de coisa assim, gente. Coisas ofensivas que nem precisava ter uma questão relacionada à religião em si. Mas isso, para ele, parecia ser coisa boba. Até que um dia, eu conversando com a Júlia, né, a aluna, eu perguntei se ela não se incomodava. E ela disse que: olha, professor, eu já me incomodei mais com isso, mas nós estudamos junto desde a primeira série, então são 8 anos que a gente estuda junto. Ele sempre fez isso comigo. No começo eu dava bola, eu ficava brava, corria atrás dele na escola uma vez, com um tamanco na mão tentando acertar ele. Mas com o tempo eu percebi que quanto mais eu me queixava, ou quanto mais eu reclamava ou ficasse brava, era pior. Até porque os colegas também achavam engraçado isso. Então eu percebi que se eu ignorasse, ele não fica incomodando muito tempo. Eu disse: não, mas isso não está certo, Júlia. Isso não é um desrespeito muito grande com a tua pessoa, com a tua religião, com a tua fé, né? E você como mulher, eu acho que isso é um absurdo isso. Eu vou falar com ele. Não, professor, não faça isso que vai ser pior, ele vai pegar no meu pé. Eu disse: não, eu vou conversar com ele, vou de uma forma que ele vai entender e vai parar com isso. E foi o que eu fiz.
na próxima semana que nós tivemos aula, eu perguntei para o Marcos, Marcos, você leva a sério a tua religião? Sou, professor, claro, leva a sério. Nossa, então você é um católico fervoroso mesmo. Ô, professor, católico, apostólico, romano, batizado, crismado, catequista, dou catequese, toco violão na missa, coordeno grupo de jovens, logo vou fazer o curso para ser ministro da Eucaristia. Eu sou, que bom isso, né, Marcos? Então, me diz uma coisa, o que você acha quando alguém desrespeita a tua religião? Mas por que alguém ia fazer isso, professor? Minha religião só faz o bem? Eu disse assim, não, mas às vezes tem pessoas que não concordam com a tua religião, ou de repente não consideram tão importante. Mas eu não conheço ninguém. Eu falei, tá, então eu vou te contar uma história. Você sabe que, há uns anos atrás, o pastor de uma igreja evangélica tinha um programa na TV e resolveu levar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida naquele programa. Ele colocou aquela imagem num pedestal e ele, quando começou o programa, ele explicou, olha, eu vou explicar por que eu trouxe essa imagem aqui. Hoje, milhões de pessoas no Brasil cultuam essa imagem, acham que ela tem algum tipo de poder, né, algum tipo de influência, e eu trouxe ela para mostrar aqui para vocês que ela não tem poder nenhum. Então, porque se ela tivesse poder, ela ia se defender. Ele pegou e chutou aquela imagem e a imagem caiu. Né? Na verdade, primeiro ele chutou, ela não caiu. Ele disse, vocês viram que ela não se defendeu? Mas então agora eu vou avisar, se defenda que eu vou te chutar. E ele chutou novamente a imagem caiu, eu acho que quebrou, alguma coisa assim. E ele fez isso num programa de TV. Isso deu uma repercussão muito grande, isso foi uma situação muito complicada, né? Até porque existe uma lei no Brasil, a história de vilipendiar ou profanar objetos ou locais sagrados para qualquer religião, isso é crime, né? Pode ser punido com 1 ou 2 anos de cadeia e até multa, né? E o que ele fez foi isso, ele profanou um objeto de culto, um objeto sagrado. Então quebrar imagens, sejam elas católicas, sejam elas da Umbanda, pichar um muro de uma igreja, rasgar uma Bíblia, tudo isso pode ser considerado um crime de ódio religioso, né? E ele cometeu esse crime. Eu disse, o que você acha disso, Marcos? Ele, meu Deus do céu, o Marcos enlouqueceu. Eu disse, não, porque esse filho do capeta vai puxar carvão pro diabo no inferno, porque não sei o quê. E falou coisa assim, porque isso é um herege, é um absurdo. Ele cometeu uma heresia muito grande, isso é um sacrilégio, porque isso tem que ir pro inferno um cara desse. Eu falei assim, você acha que ele tem que ir pro inferno, Marcos? Mas ele tem que ir pro inferno, professor, porque é um absurdo. Como que ele faz uma coisa dessa? Eu falei, mas você realmente acha que ele tem que ir pro inferno? Mas é claro, professor. Assim, se eu te disser que você tá fazendo igualzinho a ele. Como? Eu não, professor, eu nunca chutei a imagem da santa, que isso, tá louco? Daí eu disse assim, não, você não chutou a imagem da santa, mas isso que ele fez, essa atitude que ele teve de chutar a imagem da santa, para ele isso não faz diferença, porque para ele essa imagem não tem importância, para ele aquilo ali não é importante. O que é importante para ele é a fé dele, então aquilo não tem a ver com a fé dele. O problema é que ele não respeitou a fé de milhões de brasileiros. Então, ao chutar essa imagem, ele estava chutando a fé de milhões de brasileiros. Ele estava chutando a fé de milhões de brasileiros que tem naquela imagem algo sagrado. E foi isso que ele fez. Então, Marcos, aí é que está, ele chutou a imagem. Então, você entendeu que ele estava chutando a fé do católico? Sim, professor, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, não, você não está chutando a santa. Mas da mesma forma que para ele não é importante a imagem, ele chutou por isso, para você o cabelo comprido e o vestido da tua colega também não são importantes. E cada vez que você debocha dela, é como se você chutasse a fé dela da mesma forma que esse pastor fez com a imagem da santa. Então se ele está merecendo ir para o inferno porque não respeitou a tua fé, você também está merecendo o inferno porque não está respeitando a fé dela. Você compreendeu isso agora? E o Marcos arregalou um olho para mim. Sério, professor? Eu não sabia disso, não fazia ideia. Meu Deus do céu, meu Deus, como é que eu... E ficou apavorado, ficou indignado com aquilo ali, né? Ficou muito indignado com aquele negócio ali. Aí qual foi o resultado? Aí pouco ele levantou a mão e pediu assim, professor, posso ir no banheiro? Vai, Marcos, ele foi no banheiro e ele demorou para voltar. Como ele demorou para voltar, eu fui atrás, saber o que houve. Cheguei no banheiro, o Marcos estava chorando muito, né? Ah, professor, como que eu fui desrespeitar a fé da minha colega desse jeito? Como é que eu fui fazer isso? Nossa, como eu fui um monstro todos esses anos, não sei o que, tal. Eu falei, Marcos, você quer pedir perdão a ela? Quero, professor, quero. Disse, então eu vou chamar ela aqui, vamos na área coberta, você vai pedir perdão para ela? Não, professor, não é justo fazer isso porque eu debochei dela todos esses anos aí na frente dos colegas. Eu não vou pedir perdão escondido, eu tenho que pedir perdão na frente dos colegas. Eu disse, olha que maturidade, hein, Marcos? Que bom isso. Eu disse, então vamos lá para a sala. A gente foi para a sala, o Marcos pediu perdão à Júlia, eles choraram, se abraçaram, ela perdoou ele, ficou uma comoção geral na sala e resolveu o seu problema. Nunca mais o Marcos pegou no pé dela, nunca mais os colegas brincaram com isso.
E até hoje essa história serve como um exemplo de que a falta de conhecimento sobre a religião alheia leva ao desrespeito, né? E, claro, isso apenas é um exemplo, gente, para que vocês entendam que é necessário conhecer para respeitar. Quando não se conhece, acontecem essas duas coisas que eu disse. Grave bem isso. O preconceito, o desconhecimento leva ao medo ou ao desrespeito. Tá? No caso das religiões, o preconceito religioso leva a isso, ou medo ou desrespeito. As religiões afro têm esse problema. A maioria das pessoas não conhece os princípios éticos e morais, os princípios teológicos ou religiosos das religiões afro. Isso faz com que as pessoas tenham, primeiramente, medo daquilo que eles entendem ser parte integrante dessas religiões, né? E, em segundo lugar, eles têm desrespeito. Tá? Então é isso que eu queria deixar bem claro nesse vídeo. Hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, mas para que vocês entendam a importância da gente conhecer, ok? Um abraço para todos aí, até o nosso próximo vídeo. Até mais!